E não é assim o pecado. O Deus que nos enterneceu a vida com o seu poder, com a sua glória, com a sua graça, dando-nos os seus atributos, agora vê que muitos e muitíssimos de nós em todo o mundo, não é só no Brasil, é no Oriente, é nos Estados Unidos e em tantos outros países, o pecado traz e deixa os seus rastros de destruição na vida moral, na vida emocional, na vida espiritual dos homens. Nós precisamos entender que Deus nos escolheu em qualquer tempo para sermos uma bênção, que a nossa pátria não é esta aqui. Deus nos redimiu e nos elegeu em Jesus Cristo. Neste mundo, nós somos peregrinos e forasteiros, e é isto que a sua palavra nos ensina. Haja o que houver, Deus não desceu nem descerá do seu trono. Uma das mais experiências e tocante experiência foi do profeta Isaías. Nós lemos hoje no capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu trono. Ele nunca desceu do seu trono. É um Deus soberano que está em tantas realidades, imperceptível ao coração endurecido do homem pelo pecado, anestesiado, mas por vezes também trazendo esta realidade à vida da sua igreja. Eu estava e tenho estudado de maneira bem alegre um livro de John Stott, o que Jesus pensa da igreja. E ali ele faz uma análise das igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas. E é interessante realidades espirituais, morais, sociais, políticas de cada igreja. São 7, é só ler ali. E eu comecei a pensar, não é verdade que a nossa igreja cristã, não é que aqui seja a igreja de Éfeso, não é que ali seja a igreja de Pérgamo, não é que ali seja a igreja de Esmirna, de Tiatira, de Laodiceia, de Filadélfia, não é. Mas, meus irmãos, a experiência que certamente aqueles que conduzem bem o rebanho de Deus no seu pastoreio, sabem que em todas as igrejas, por onde quer que passemos, há realidades semelhantes, todas essas realidades semelhantes, em 1, ou 2, ou 10, ou 20, ou 50 membros. Contei aqui, da última vez que preguei, que um homem estava por aí querendo procurar a igreja perfeita e um pastor disse: eu não quero encontrar essa igreja porque quando eu chegar lá, eu vou destruí-la com as minhas imperfeições. Eu conheci um membro de uma igreja, que não vou citar o nome da igreja, nem dele, porque ele não está mais entre nós, mas eu fui pastor da sua mãe durante alguns anos, e um dia, depois de alguns anos, eu me encontrei com ele numa das ruas importantes de nossa cidade. Ele com uma esposa muito querida, com uma bengala na outra mão, e eu disse: onde é que você anda, rapaz, que eu não tenho visto você? Ele disse: eu estou procurando a igreja de Filadélfia. Disse: igreja de Filadélfia? Sim, eu estou procurando. Eu disse: a igreja de Filadélfia está dentro do seu coração, ou não está? Ou não está? Deus lhe diz: Deus, que eu ponho diante de ti uma porta aberta, que ninguém poderá fechar. Esta é a igreja de Filadélfia. Mas há outros caracteres de outras igrejas que nós precisamos conhecer e saber que elas nos devem ser motivo de reflexão, porque a natureza do homem, distinta, personalística, de realidades formadoras emocionalmente, espiritualmente,
moralmente, que trazem as suas contradições também na vida da igreja. Mas uma verdade não podemos nos esquecer: somos peregrinos em terra estranha, desde quando conhecemos Jesus. A nossa pátria não é esta. A nossa pátria terrena é lugar em que Deus nos implantou para a transformação da sociedade, dos costumes, da vida moral dos homens. Sim, para cada igreja, Jesus Cristo tinha uma queixa. Ele chegou à igreja de Éfeso, contando que via pessoas ali que foram fiéis, mas a igreja, na sua totalidade, abandonaram o seu primeiro amor. Eis que eu tenho contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Um dia um professor dando aula no seminário sobre isso, aí o aluno lá, um pouco metido a humorista, disse: "Ih, professor, acabou a lua de mel. Tu abandonaste o teu primeiro amor." E quantos que começaram com muito ardor espiritual, com muito fervor, tornaram-se frívolos, indiferentes, não testemunhando do Evangelho. E para estes, há o Espírito que Jesus encontrou na igreja de Éfeso e lhes disse: "Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor." Mas no meio daquelas realidades, havia na pequena cidade de Esmirna uma igreja, enfrentando problemas, enfrentando perseguições, e Jesus Cristo a encontrou fiel no caminho, mesmo sofrendo as grandes torturas do poder temporal romano. Jesus Cristo viu ali que havia um remanescente cristão e lhe fez uma promessa: "Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Ah, quantos não são fiéis até a morte? Têm os seus descaminhos, esquecendo-se de que sua fidelidade deve a Jesus Cristo, que nunca lhe foi infiel, que nunca lhe faltou com as suas promessas. Sim, ele disse àqueles irmãos, é uma das igrejas saudáveis, dentre as 7, a igreja de Esmirna: "Ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida." Depois veio a igreja de Pérgamo. O paganismo dominava a igreja, o mundanismo dominava a igreja, havia só um remanescente fiel, mas Jesus Cristo encontrou um homem. Eu imagino se Jesus Cristo olhasse para nós nesta manhã e dissesse, aqui, eu não vou citar nomes não, tá? Aqui só fulano é uma fiel testemunha. Aqui só fulano anda integralmente nos meus caminhos. Ali Jesus encontrou Antipas, de quem Jesus disse, fiel testemunha, e que foi martirizado. Se não quisermos sofrer, não podemos ser cristãos, mas se somos cristãos, somos revestidos de coragem, de poder, de graça, para andarmos nos caminhos do Senhor. Depois veio a igreja de Tiatira. Jesus disse, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Sim, mas ele encontrou ali um grupo que era tolerante, à semelhança do caráter de Jezabel, alguns que eram infiéis na vida conjugal, alguns que eram infiéis à palavra de Deus. Sempre há alguma semente brava no vinheiro do Senhor, que é a sua igreja, que não sejamos nós que estamos aqui. Depois ele visitou e conheceu a igreja de Sardes, que tinha as suas realidades,
suas características, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ah, nome de quem vive e já morreu, não tem vida espiritual, não tem vida agradável aos olhos de Deus. E em Sardes havia uma realidade daqueles que aparentemente eram fervorosos. Um dia eu pregando numa igreja, preguei um sermão desafiador, e quando cheguei à porta, um irmão chegou e me abraçou: pastor, conte comigo, pastor. E eu não pude contar porque nunca mais ele apareceu na igreja. Há realidades emotivas assim. Você está dizendo, conte comigo. Será que Jesus pode contar com a sua vida, com a sua fidelidade? Ou ele que sonda o coração, está vendo que você tem nome de quem vive, mas aos olhos do Senhor, a percepção e ao conhecimento que ele tem do nosso interior, ele sabe que isto já não existe mais. Aos olhos dele, sim, não tem solidez em nosso coração, não são dignos os nossos olhares, não são probos os nossos planos. E nós nos esquecemos, como diz Samuel, quando foi consagrar rei para Israel, e lhe apresentaram, o Jessé apresentou o filho mais velho, bonitão, e Deus dizendo, não é este, não é este, não é este. E Deus disse através de Samuel, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Como é que o Senhor está vendo além da nossa face? Às vezes a nossa face é hipócrita, às vezes a nossa mão é frígida. Você já pensou, às vezes foi cumprimentar alguém e quando pegou a mão estava suada, fria? Quantas vezes isso acontece conosco? É insegurança emocional e às vezes é insegurança de infidelidade e de outros maus atributos do seu coração. E nós não sentimos o calor que parte de um coração sincero, honesto, consagrado. Nós não sentimos isto na vida desse nosso irmão. Mas a grande igreja que alegrou o coração de Jesus foi a igreja de Filadélfia. Ah, sim, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a igreja de Muduzina e outras que se fazem representar aqui, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ah, sim, a aparência de pouca força, porque somos poucos, mas o poder é especial, a glória de Deus é especialíssima, a graça de Deus é orvalhante, e Deus olha para o nosso coração e para a nossa igreja e diz, eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E faz uma promessa que é um aviso, venho sem demora, não se preocupe que eu vou chegar, eu venho sem demora. E dá um conselho, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém roube os teus valores, aquilo que eu tenho preparado para o teu coração, para que ninguém roube o teu galardão. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conheço, sim, as tuas obras, sim, Deus conhece as nossas obras, mas finalmente vem a sétima igreja, a igreja de Laodiceia. Que igreja triste, meus irmãos.
igreja pomposa, igreja rica, num lugar em que havia tantos valores da natureza e também econômico-financeiros para se ser uma bênção. Mas que igreja hipócrita! Jesus disse a respeito da igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. E vem a palavra sincera e transparente de Jesus, dizendo: porque não és frio, nem crente, nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, rejeitar-te, porque estado de mornidão não é estado real da vida de um crente. Se ele é frio, Deus vai ajudá-lo a levantar-se, a ser edificado. Se é quente, ele é fervoroso, mas se letárgico, indiferente, morno, não é o estado. Só quem pode fazer este julgamento é o Senhor, através da presença do seu Espírito entre nós. E ele fez uma solene advertência: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Foi o que o Senhor disse para a igreja: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Há sempre uma oportunidade de restauração, há sempre uma realidade de voltarmos ao bom caminho. Jesus chegou e ainda disse para ele: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Assim, um pastor nosso, não quero citar o seu nome, foi aos Estados Unidos e comprou um quadro muito grande, muito bonito, uma congregação, e lá no primeiro banco tinha um homem assim, ó, pastor pregando e ele, ó, dormindo. Esse pastor até um tempo quis vender aquele quadro, disse: não venda não, dê de presente uma igreja, porque isso é uma mensagem. Quantas vezes estamos de braços cruzados, indiferentes à obra de Deus, à nossa fidelidade, à glória de Deus, à nossa missão, como se dele não fôssemos, como se para uma missão especial no mundo, ele não nos tivesse eleito, redimido, provido nossas necessidades. Sim, Jesus disse para a igreja de Laodiceia esta palavra dolorosa para o seu coração: eis, oxalá fosses frio ou morno, porque frio ou quente, porque és morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sim, como estamos nós. Ao vencedor, porém, ele faz uma promessa: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Sim. Antes ele disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E este é que de fato é vencedor. A este dar-lhe-ei sentar-se no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no trono. E ele termina as cartas todas com um solene convite: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Temos todos aqui ouvidos. Estejamos atentos e não conversando enquanto o pastor está pregando, né? Batendo papo, nem... Você, quando fica conversando no culto, está prejudicando a você e a quem lhe está ouvindo. Mas quando você está silencioso, todos estão ouvindo a palavra de Deus e sendo
edificados. E aí vem a pergunta final, duas perguntas solenes. Que igreja, meu irmão, você está edificando? Você lê lá em Atos 2, 42 e 44. Quando Lucas apresenta como viviam os primeiros cristãos. E depois de tantas provas de fidelidade, de alegria, de serviço contínuo, Lucas termina dizendo, enquanto isso, acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Sim. Eu tenho uma preocupação de pastor velho, de que procurou fazer alguma coisa. Um dia, alguém o conduziu aos pés de Cristo. Tá? Um dia, alguém o convidou, você foi à igreja e deu graças a Deus por isto. Aí a minha preocupação é essa, quantos você já trouxe aos pés de Cristo? Quantos? Eu tenho contado uma história de um pastor que eu já conheci e ele foi um grande ministro da igreja congregacional chamado Odilon de Oliveira. Eu já contei essa experiência, mas aqui há pessoas que nunca ouviram isso. Se tiver só uma que nunca ouviu, essa pessoa vai entender. Me faz bem se houver alguém aqui que nunca ouviu essa história do pastor Nélio. Ele era filósofo, um homem muito culto. Eu li algumas obras dele quando eu era ainda seminarista e vim conhecê-lo quando trabalhei algum tempo na igreja de Copacabana. Foi ele quem criou o trabalho na igreja de Copacabana de Socorro Divino, às quintas-feiras, ainda hoje existe lá. E ele estava pastoreando a igreja congregacional que chamava Igreja da Praia, ali depois das Barcas, Igreja Evangélica Congregacional tem ali, é a terceira igreja mais antiga em língua portuguesa do Brasil. A primeira é a Fluminense, a segunda é Pernambucana, em Recife, e a terceira, a Igreja da Praia. E ele sentiu no coração o desejo de convidar um grande pregador, que eu conheci também na minha velhice, chamado Jonatas Tomás de Aquino. Foi pastor há muitos anos, foi o pastor que organizou a igreja congregacional de Bento Ribeiro. Quando a igreja fez 50 anos, ele estava vivo e nós o levamos à igreja para no dia da festa, dar graças a Deus pelo ministério dele. E ele convidou Jonatas Tomás de Aquino, porque onde ele ia pregar, a igreja estava superlotada. No domingo era o encerramento das conferências. E ele teve uma ideia criativa que só o Espírito de Deus pode fazer isso. De vez em quando ele tem umas ideias assim, né? De surpresa. Aí olhou para a igreja e disse, bem, hoje eu não vou pregar. Eu não vou pregar. Ele era reconhecido assim como um avivalista, não é aquele avivalista que dança na igreja, que bate palma, faz barulho, não é nada. Avivalista é um homem usado pelo Espírito Santo de Deus em todas as áreas do seu ministério e vida. Você vai olhar para quem está à sua direita, à sua esquerda, à sua frente ou atrás de você. Se você vir aqui a pessoa que lhe trouxe aos pés de Cristo, você aceitou o Evangelho e está salvo, você saia do seu lugar, vai e dê um abraço nela, ore com ela e dê graças a Deus pela vida dela. Não vamos perder a reverência não, vamos ter calma, mas é impossível numa hora dessa, uma igreja superlotada, né? E foi, e começou o pastor sentado no lugar dele, e ele me contou, Nélio, ninguém que estava ali foi me dar um abraço e orar por mim e dar graças a Deus pela minha vida, por tê-lo levado aos pés de Cristo e ele aceitou como Salvador. Ninguém, mas ele dizia isso com lágrimas. Ele me contou isso com lágrimas. E eu não gosto de contar porque
Eu sinto aquele momento que estive com ele na igreja de Copacabana. Ele disse, olhou assim, aquela festa no templo, ninguém saiu de lá, meu pastor, graças a Deus por sua vida. Ele disse, eu caí de joelhos e pedi a Deus, Deus, ou muda o meu ministério, ou mata-me agora, porque não vale a pena mais viver. Foi o que ele me contou. Depois ele foi uma grande bênção nos trabalhos. Em Copacabana ainda hoje tem um trabalho Socorro Divino às quintas-feiras. Meu irmão, leve para casa esta reflexão nesta noite, nesta manhã. Quem você conduziu a Cristo? Quem conduziu você a Cristo? Vá e dê graças a Deus por isso. Mas quem você conduziu a Cristo? Seu vizinho? Pessoal do seu condomínio? Seu colega de trabalho? Eu tenho um genro que se converteu nos Estados Unidos. Ele e minha filha resolveram dar a vida para a obra missionária e querem ir para a Índia. Mas enquanto não, alguns procedimentos estão dificultados, o que é que eles fizeram? Venderam a casa onde eles moraram, compraram uma mansão em frente a uma universidade, onde meu genro é professor, prepararam aquela mansão, ela chama de mansão, alguns quartos para alugar a estudantes que vêm de outros países, e o meu genro evangelizando os seus alunos. Há 2 domingos eu liguei, nos sábados eu liguei, pai, eu não pude atender o senhor porque nós estávamos com uma mesa enorme na entrada da faculdade, com folheto, com Bíblia, Novo Testamento, evangelizando, por isso eu não pude atender o seu telefonema. Eu não quero dizer como Maestro João Genúncio, como o servo de Deus no passado, né? Agora despedes o teu pai e o teu servo, né? Porque os meus olhos já viram a tua salvação, não quero que Deus me despeça agora, não. Eu quero ser nutrido pela alegria que eu tenho de ver que os meus filhos andam na verdade. Meu irmão, este é o desafio para esta manhã. Quem você conduziu aos pés de Cristo? Quem o conduziu aos pés de Cristo? No livro de Paulo, a Timóteo, no livro de Paulo, capítulo 16, versículos 3 e 5, ele fala da maneira como Timóteo convertido levava muitos aos pés de Cristo. Eis que tenho posto, leve o caráter da igreja de Filadélfia, eu tenho posto uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Esta igreja aqui é uma porta aberta. Está lá. Antigamente a gente fechava a porta, agora o irmão está ali, ó, cumprimentando as pessoas que passam. Semeie. Salomão aconselha, Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Semeia pela manhã a semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes se esta ou aquela prosperará. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É o conselho da palavra de Deus, neste dia em que se celebra a cidadania, que nós, como cidadãos dos céus, trabalhemos para a salvação de nossa pátria, intercedendo e anunciando o grande amor de Jesus Cristo aos pecadores, em nome de Jesus. Sim, Senhor, não permitas que saiamos daqui como entramos, porque se assim ocorrer, sairemos piores do que chegamos, mas que saímos daqui diferentes, tocados por a Tua palavra, gravando-a em nossos corações e exercermos a nossa função como obreiros que não têm de que se envergonhar, mas que manejam bem
A palavra da verdade é a nossa súplica. E saibamos, Senhor, que para isso nós fomos chamados. Sim, meus irmãos, o mundo continuará as suas lutas, continuarão os desafios, mas não percamos a esperança de que Deus tem preparado algo para os nossos corações. Sejamos-lhe fiéis, em nome de Jesus. Amém. Presbítero.